Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Teshuvá. A mensagem de hoje traz como título A Maldição de Caim e os Nefilins. Iniciamos com a leitura de Gênesis capítulo 4, no versículo 10. Diz assim: E exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Versículo 11. Portanto agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a sua força. Será um fugitivo pelo mundo errante. Versículo 13. Apelou Caim a Jeová: meu castigo é maior do que posso suportar. Muito bem. Com certeza absoluta já passou na sua cabeça aquelas perguntinhas. Como assim? Para onde ele foi? Com quem ele casou? Onde não sei o quê? Sempre aquelas conversas, tentando desqualificar as Escrituras Sagradas. Lembre-se, Adão viveu 990 anos. E a Bíblia diz: crescei e multiplicai. Quantos filhos Adão e Eva tiveram? Nós não sabemos. Então, só que esse vídeo não quer tratar em especial desse detalhe. Nós vamos tratar do detalhe da maldição de Caim e os nefilins. A palavra nefilim vem da raiz narfal, que significa caído, aquele que caiu, aquele que transgrediu. E desta palavra, a Septuaginta, que foi a tradução dos 70, traduzindo a Bíblia hebraica para a grega, eles traduziram por gigantes a palavra nefilim. Só que a palavra nefilim, ela pode ser traduzida por várias palavras, entre elas homens valorosos, homens de guerra, homens brutais. Então existem várias traduções que podem fazer a partir da palavra nefilim, que tem a raiz como narfal, que significa caiu. Muito bem. Se eu acreditar que anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres, eu vou ter que rejeitar o que Yeshua disse, que na eternidade não se casarão, serão como os anjos, não terão filhos. Ou seja, não terão sexualidade. Outra coisa, a Bíblia proíbe completamente a mistura de espécies. Vamos imaginar que fosse possível. Temos um probleminha aqui. Não foi justamente por causa dos nefilins que o mundo foi destruído, o mundo antediluviano? Aí você vai dizer, foi. Mas sobreviveu então? Porque nós vamos encontrar em Canaã os descendentes de Anak, que eram homens de alta estatura. Nós vamos encontrar nos dias de Davi a família de Golias, que eram 5 homens de grande estatura. Nós vamos encontrar, na época de Canaã, o rei Og, que era um homem de grande estatura. Mas agora nós vamos tentar fazer uma análise disso. Teriam os nefilins entrado na arca e se escondido? Como eles sobreviveram ao dilúvio? Em primeiro lugar, eles não sobreviveram. A Bíblia é clara que apenas 8 pessoas, 8 seres humanos sobreviveram. Aí você vem me falar, mas aqueles gigantes de Canaã, os descendentes de Anak. Muito bem. Nós, na atualidade, tivemos vários casos de gigantismo, que é uma doença, que é um tumor que dá exatamente no cérebro, aonde determina o crescimento. E a pessoa não para de crescer. Já tivemos pessoas de várias estaturas, 2,20 m, 2,30 m, 2,50 m. Mas normalmente quando passa dessa altura a pessoa acaba morrendo. Por várias questões de saúde.
Primeiro detalhe. Segundo, em comparação com o povo de Israel, um homem de 2,30 m seria um gigante, para início de conversa. Então nós vemos aqui que há uma interpretação equivocada. O mundo antediluviano foi destruído por causa da transgressão da lei de Deus, por causa das misturas que eles faziam, por causa da pornografia, por causa da adoração de ídolos, da violência e tudo aquilo que acontece hoje. Porque Yeshua diz, como foi nos dias antediluvianos, assim será na volta do Filho do Homem. Está se repetindo novamente. Aquela comunidade de pessoas antes do dilúvio eram pessoas altamente capacitadas. Eles tinham conhecimento de metalurgia, eles tinham conhecimento de música, eles tinham conhecimento de construção. Eles eram homens altamente capacitados. Hoje nós achamos que eles eram trogloditas, e não eram. Se você for no meio do mato e encontrar um pedaço de terra, você sabe distinguir se aquilo é terra ou é ferro? Você sabe como fazer daquele pedaço de barro sair um pedaço de ferro? Você sabe como fazer daquele pedaço de barro sair um aço? Você sabe como criar cordas para emitir som de uma harpa? Como afinar uma harpa? Como afinar um instrumento de sopro? Então nós vemos que aqueles homens eram altamente capacitados. Mas eles optaram pelo pecado. E a Bíblia foi bem clara. Nos dias de Noé, apenas Noé era um homem justo e íntegro. Você vai ver que não há a menor preocupação da parte de Noé de pregar para aquelas pessoas. Por mais que as pessoas tentem nos enganar, dizendo, Noé pregou não sei o quê, 120 anos. Primeiro, a arca não levou 120 anos para ser construída. Se você ler o texto correto, o texto diz, a partir de hoje o homem viverá até 120 anos, apenas. Imagina um homem como Einstein viver 900 anos. Um homem como Tesla e outros grandes sábios, né, que a Terra já produziu. Imagina esses homens vivendo quase 1000 anos. Como não seria a capacitação desses homens, as descobertas? Então nós vemos que a vida do homem foi restringida a um período pequeno em relação do que era antes. Então, meus queridos, a maldição de Caim foi o pecado que ele praticou e que acabou passando para os seus descendentes, a desobediência por ter saído da presença de Deus, a desobediência por quebrar os mandamentos de Deus. E isso gerou um povo ímpio, maldoso e perverso, que foi totalmente destruído. Agora as pessoas querem dizer, mas tem lá o livro de Enoque que fala tal coisa e explica direitinho. Primeira coisa, de Gênesis a Malaquias só está preservado porque foram feitas cópias e cópias e cópias e cópias e cópias até hoje. Primeira coisa. Os originais mais antigos foram preservados pelos manuscritos do Mar Morto por causa da região que estava, uma região seca. Não havia umidade. Então os papiros, os pergaminhos não se destruíram. Foi preservado. O Novo Testamento, os mais novos, os manuscritos mais próximos dos originais, foi no século IV. Do século II tem apenas um pedacinho do manuscrito de João do tamanho de um cartão de crédito. Ou seja, a Bíblia do Novo Testamento de hoje era do século IV. Os manuscritos foram sendo dissolvidos, foram sendo perdidos pelo meio do caminho. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para que você não vivesse da teoria da conspiração, sonhando, idealizando coisas que não acontecem. Leia a Bíblia como ela está escrita e você vai compreender. A maldição de Caim gerou Narfal, a queda, os nefilins, que eram homens que caíram do pecado, viviam no pecado e foram destruídos. Não sobrou nenhum antediluviano a não ser Noé e sua família. Aqueles de Canaã, na época de Davi, eram pessoas que sofriam de gigantismo, uma doença. Então essa fantasia de gigantes extraordinários, isso é apenas de internet.
Até hoje não se achou nada que prove isso. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. O propósito desse vídeo não é tirar a fantasia da tua cabeça, é iluminar os seus caminhos. Shalom.